perdendo o controle ao ver a menina ignorada por 6 anos namorar seu filho com o rival. O celular vibrou na mesa da cozinha, interrompendo o silêncio pesado que agora dominava a casa. Lina Sutton olhou para a tela e um frio percorreu sua espinha. Miguel estava em casa, e uma notificação estridente quase fez seu coração parar. Era uma foto dele rindo ao lado de uma jovem que ela conhecia bem, mas que antes era apenas uma sombra em suas vidas. A menina esquecida, a que todos ignoraram por anos. E agora, lá estava ela, ao lado do filho de Cláudia, a madrasta que nunca a apoiou em nada. A raiva subiu como uma tempestade, e Lina se deixou levar pelo desespero. Como isso pôde acontecer? O ambiente estava insuportável. A saúde de sua mãe, uma mulher que sempre fora o pilar forte da família, estava desmoronando. Lina sentia que a vida parecia desabar em sua volta. Ela sabia que o tempo corria contra ela, e para completar o pesadelo, Cláudia se recusava a ajudá-la. Os lábios, eu renuncio à herança do Sutton, pensou, um grito ensurdecedor dentro dela. Havia algo mais importante em jogo, a vida da sua matriarca. Enquanto cuidava de Miguel e da pequena Luana, o nó na garganta de Lina apertava, e o fantasma de Fábio, seu ex-marido, dançava em sua mente. Ele havia partido sem deixar muita explicação, mas ainda era impossível não pensar no que poderia ter sido. Agora, ele aparecia inesperadamente, cheio de sentimentos confusos e um pedido de casamento que ela não esperava. Era como um filme de terror. Se não bastasse tudo isso, Lina decidiu inscrever-se em uma competição de design. Aquilo era sua fuga, seu momento de brilhar. Mas para sua surpresa, Lobo se viu diante de Joana, uma rival traiçoeira relacionada à poderosa família Ferreira, que parecia determinada a acabar com sua reputação. Joana atirava palavras afiadas como facas, e Lina sentia cada uma cortando sua alma. Eu não sou fraca. Ao mesmo tempo que se esforçava em cada rascunho, cada apresentação, a tensão aumentava. Ela sabia que o risco era alto e que a qualquer momento tudo poderia ruir. E em meio à pressão, uma revelação surpreendente sobre sua linhagem surgiu, como um relâmpago em um céu sem nuvens. O que isso significa? Questionava-se, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia inacabado. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer apertava seu peito. A vida de Lina flutuava entre a esperança e o desespero. Suas emoções eram uma montanha russa. O peso das decisões pairava sobre sua cabeça, enquanto Miguel se distraía com a nova namorada e a ausência do pai parecia gritar no vento. Que tumulto! Lina estava disposta a enfrentar a tempestade, mas até onde ela poderia ir para proteger sua família? E quando o mundo ao seu redor parecia estar desmoronando, que sacrifícios ela faria para encontrar seu lugar? O jogo apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O jogo apenas começava. Lina sentia o coração acelerar. A atmosfera da casa estava pesada e tensa. O celular continuava a vibrar. Mas agora era como o eco distante de um alarme que ela não podia ignorar. No fundo, ela sabia que algo estava prestes a mudar. Foi então que ouviram a porta da frente se abrir. Era Cláudia. A madrasta, sempre tão imperturbável, estava com o rosto pálido e os olhos arregalados. O que havia de errado? Mãe! Miguel gritou. Sua voz quebrou o silêncio. Ele parecia feliz ao ver Cláudia, mas Lina percebeu algo estranho no olhar da madrasta. Não era normal ela chegar assim, descomposta. Cláudia respirou fundo antes de falar, e a expressão em seu rosto
Era uma mistura de medo e determinação. Precisamos conversar, agora. Os três se reuniram na sala, e enquanto Lina assistia, uma sensação de dread a envolvia. O que poderia ser tão urgente? Cláudia olhou para eles como se ponderasse suas próximas palavras. Eu não sei como dizer isso, começou, as mãos trêmulas apoiadas nas pernas. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. É sobre a nossa família, completou, a voz falhando. Então, Cláudia empurrou um envelope sobre a mesa, fazendo-o deslizar na direção de Lina. Você precisa ler isso. Lina o pegou, sua mão hesitante. O papel parecia pesado, como se alguma verdade obscura estivesse enterrada ali dentro. Ela abriu e começou a ler, as palavras manchadas por uma verdade que parecia surreal. Um testamento, um nome, um legado. Não era apenas um documento. Era a chave para um mundo que Lina não fazia ideia que existia. O nome de sua mãe estava ali, mas ao lado dele, um outro nome. Uma assinatura que a fez sentir como se o chão sumisse sob seus pés. Fábio, ela murmurou, e a palavra escapou como um lamento. Cláudia confirmou com um aceno sombrio. Ele estava envolvido com a família o tempo todo. E Miguel, ele não é apenas seu filho. Ele é também parte de uma linhagem que envolve os Ferreira. Lina sentiu o mundo girar. O que isso significava? Ela encarou Miguel, cujo semblante estava cheio de confusão. E tudo aconteceu como um flash. Mas isso é impossível. Fábio nunca. A voz dela falhou, a mente em um turbilhão. É verdade, Cláudia cortou, a voz agora ardente. Ele estava sendo pressionado, por isso ele saiu, para proteger vocês. Miguel abriu a boca, mas as palavras não saíam. Lina viu a agonia nos olhos do filho. Tudo o que eles conheciam estava rachando. Um desmoronamento, e as fundações que sustentavam sua vida estavam se esfacelando. Lina olhou de Cláudia para o envelope e de volta para Miguel. Por que ele não me disse? Quem é você, Cláudia? Ela indagou com uma mistura de raiva e pena. O que mais você esconde? Tinha que me certificar de que vocês estivessem seguros. A resposta de Cláudia foi rápida, mas Lina sentiu que havia mais emoções escondidas. A cada batida do coração, seu mundo se tornava mais complexo e volátil. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou lá fora, como se o céu estivesse se partindo. Uma explosão? Todos se viraram para a janela, e bem a tempo viram uma nuvem de fumaça subir ao longe. O que foi isso? Miguel gritou, agora com o rosto pálido. O que mais está acontecendo? Lina pestanejou, o medo escorrendo por sua espinha. Aquela noite estava se reconfigurando de um jeito que ela jamais poderia imaginar. A revelação da verdadeira herança deles parecia um eco distante diante do caos iminente. E a pergunta, mais uma vez, ecoava: até onde eles iriam para proteger o que sabiam? No horizonte, a fumaça continuava a acender, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente envolveu Lina como uma sombra escura. Desespero e esperança dançavam. O verdadeiro jogo ainda estava para começar. A fumaça continuava a subir, ondulando no céu como um aviso sombrio. Lina sentiu o coração acelerar, e um misto de medo e confusão a envolveu. Cláudia, ainda tensa, observou a janela, e Miguel parecia à beira de desmaiar. O ambiente estava carregado, como se uma tempestade se aproximasse. Mas o que poderia ser tão alarmante? Precisamos sair daqui, gritou Cláudia, despertando Lina de seu turbilhão de pensamentos. Mas antes que pudessem se mover, o celular de Miguel vibrou novamente, um som insistente que cortava o ar pesado. Ele pegou o dispositivo e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. A alegria que havia estampado seus olhos
desapareceu como fumaça. Mãe, olha isso! Miguel exclamou. A foto que ele mostrava tinha uma textura pesada de traição. Era uma captura, talvez tirada minutos antes, de Fábio com Joana. Os dois, próximos, rindo e tão íntimos, que a imagem feria a confiança que Lina ainda tinha. Fábio, com a minha rival? Como isso é possível? Um silêncio sufocante tomou conta da sala. Lina não conseguia processar, como se seu cérebro estivesse sabotando sua compreensão. A lembrança de Fábio, que deixara tantas perguntas não respondidas, agora misturava-se a essa nova realidade. O homem que jurara amá-la, que abandonara sua família para protegê-los, estava ao lado da mulher que almejava destruir seus sonhos? Seu queixo tremia e o nó na garganta quase a engasgava. Ele nunca me disse isso. Ele sempre esteve por perto, gritou, as palavras saindo cortantes. Cláudia a olhou com um mix de compaixão e culpa. O vazio na expressão dela parecia prenunciar algo mais sombrio. Mas o barulho lá fora se intensificou. A fumaça agora tomava forma de nuvens densas, como se um incêndio estivesse se alastrando. Lina sentiu um aperto no peito. Essa combinação de revelações, a possibilidade de uma traição e a iminente destruição pairava no ar, como um pesadelo a se concretizar. Não, isso não pode estar acontecendo. Miguel gritou, a voz embargada. O desespero era palpável, e em meio a esse caos, Lina decidiu que precisava de respostas. Algo dentro dela, uma chama de determinação, a impulsionou. Cláudia, o que mais você não está me contando? A madrasta hesitou, e o silêncio se estendeu, até que um grito ecoou lá fora, cortando a tensão. O que foi isso? As janelas tremeram. Antes que alguém pudesse reagir, um homem desconhecido apareceu na porta, ensanguentado, os olhos arregalados. Socorro! Estão vindo atrás de mim! Lina ficou paralisada. O que estava acontecendo? O novo visitante, entre lapsos de respiração, conseguiu explicar que era um informante, que havia descoberto um esquema de corrupção que envolvia Fábio e a família Ferreira. O que parecia ser uma simples rivalidade, agora desenrolava uma rede de traições. Mentiras e uma batalha de poder que ameaçava tudo. Eles estão atrás de você, e preciso que você acredite em mim. Fábio, ele não é quem você pensa que é. Ele exclamou, a desesperança estampada no rosto. Cada palavra dele atingia Lina como um golpe. O que isso significava para ela? O homem que ainda amava estava no meio de tudo isso, e agora a verdade parecia muito mais sombria. Agitada, Lina olhou para Miguel e uma nova onda de dúvidas a derrubou. Apresentados a um futuro incerto, onde cada peça do quebra-cabeça parecia se encaixar de maneira horrenda, a única certeza que tinham era que estavam em perigo. E a pergunta ressoava em sua mente: até onde Fábio estava disposto a ir para proteger seus segredos? A noite estava apenas começando, e a tempestade prometia não ser a única ameaça dentro de casa. A revelação do homem na porta mudaria as regras do jogo. Mas como? O verdadeiro terror estava apenas começando. A fumaça continuava a subir, ondulando no céu como um aviso sombrio. Lina sentiu o coração acelerar e um misto de medo e confusão a envolveu. Cláudia olhou para a janela e Miguel parecia à beira de desmaiar. O ambiente estava carregado, como se uma tempestade se aproximasse. Mas o que poderia ser tão alarmante? Precisamos sair daqui, gritou Cláudia, despertando Lina de seu turbilhão de pensamentos. Antes que pudessem se mover, o celular de Miguel vibrou novamente. Insistente. Ele pegou o dispositivo e Mãe, olha isso! Miguel exclamou. A foto que ele mostrava tinha uma textura pesada de traição. Era uma captura, talvez tirada minutos antes, de Fábio com Joana.
Os dois, próximos, rindo e tão íntimos, que a imagem feria a confiança que Lina ainda tinha. Fábio, com a minha rival? Como isso é possível? Um silêncio sufocante tomou a sala. Lina não conseguia processar, como se seu cérebro estivesse sabotando sua compreensão. A lembrança de Fábio, que deixara tantas perguntas não respondidas, agora misturava-se com essa nova realidade. O homem que jurara amá-la estava ao lado da mulher que queria destruir seus sonhos. Seu queixo tremia e um nó na garganta quase a engasgava. Ele nunca me disse isso. Ele sempre esteve por perto, gritou, as palavras saindo como facadas. Cláudia a olhou com compaixão e culpa. O vazio na expressão dela parecia prenunciar algo mais sombrio. Mas o barulho lá fora se intensificou. A fumaça agora tomava forma de nuvens densas, como se um incêndio estivesse se alastrando. Lina sentiu um aperto no peito. Essa combinação de revelações, a possibilidade de uma traição e a iminente destruição pairava no ar, como um pesadelo a se concretizar. Não. Isso não pode estar acontecendo. Miguel gritou, a voz embargada. O desespero era palpável. E em meio a esse caos, Lina decidiu que precisava de respostas. Algo dentro dela, uma chama de determinação, a impulsionou. Cláudia, o que mais você não está me contando? A madrasta hesitou, então o silêncio foi cortado por um grito lá fora, algo pesado batendo na porta. E antes que alguém pudesse reagir, um homem desconhecido apareceu, ensanguentado e ofegante. Socorro! Estão vindo atrás de mim! Ele disse, o olhar desesperado. Lina ficou paralisada, mas sua curiosidade e instinto materno a empurraram para a frente. O homem, entre lapsos de respiração, conseguiu explicar que era um informante que havia descoberto um esquema de corrupção envolvendo Fábio e a família Ferreira. O que parecia uma simples rivalidade agora desenrolava uma rede de mentiras e traições. Eles estão atrás de você e preciso que você acredite em mim. Fábio, ele não é quem você pensa que é, ele exclamou, a desesperança estampada no rosto. Cada palavra atingia Lina como um golpe. Mas foi então, no meio da confusão, que houve um estrondo ensurdecedor, fazendo as janelas tremerem. Antes que qualquer um pudesse processar, a porta da frente se abriu bruscamente. Cláudia deu um passo para trás, pálida. O que foi isso? Miguel e Lina se entreolharam, tensão carregada. Mas o homem vestido de sangue apenas olhou atordoadamente para Cláudia. Ela não disse a verdade sobre você. Ele balbuciou, apontando para Cláudia. O mundo de Lina parecia desmoronar. Como assim? Lina disparou, o coração disparando. O que você sabe sobre ela? Cláudia, você não pode. O homem se virou, mas um olhar severo da madrasta fez com que ele hesitasse. Ela está no meio disso tudo, não é? Ele tremia. Fábio se afastou para proteger você e Miguel. Mas a verdade é que ele estava fazendo tudo isso por causa dela. O olhar de Cláudia escureceu. Chega, você não sabe do que está falando, ela gritou, a raiva transparecendo. Então houve um momento de silêncio, pesado e tenso. Lina sentiu um frio na espinha. Cláudia não era apenas a madrasta irritante que lhe havia tomado lugar. Havia algo mais profundo, algo que ligava tudo isso de uma forma aterradora. Como uma peça de um quebra-cabeça, aquela revelação podia mudar tudo. O homem começou a recuar, e o desespero no rosto de Cláudia fez o coração de Lina disparar. Cláudia, o que está acontecendo? O que você esconde de mim? Quando, de repente, as luzes da casa se apagaram, mergulhando todos em uma escuridão profunda. O pânico tomou conta, e no meio da escuridão, um grito ecoou. Lina! A voz de Miguel, perdida na confusão. A próxima coisa que Lina soube foi do barulho de passos apressados se aproximando.
A sensação de que algo terrivelmente errado estava prestes a acontecer a envolveu. A noite ainda guardava segredos, e o verdadeiro terror se aproximava, prestes a abalar as estruturas de suas vidas para sempre. Uma pergunta reverberava em sua mente. Até onde Cláudia estava disposta a ir para proteger seus segredos? A escuridão envolveu tudo. Lina sentia seu coração pulsando como um tambor, e o desespero a estimulava a agir. Miguel estava em pânico e Cláudia parecia hesitante, como se uma decisão crucial estivesse prestes a ser tomada. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser pronunciada, um grito ecoou no ar. Lina! Ela virou-se rapidamente e a escuridão parecia se tornar mais densa. Um vulto se aproximou, as sombras dançando ao redor, e então diante dela, alguém apareceu. Era Fábio. Ele estava ali, com a respiração entrecortada, ensanguentado e com o olhar carregado de desespero. Lina, você precisa me ouvir, ele gritou, seus olhos fixos nela, como se o mundo ao redor não existisse mais. A mente de Lina girava. O homem que havia abandonado sua família estava de volta, mas a sua presença só trouxe mais confusão. O que aconteceu? Você estava com Joana! Ela disparou, a voz tremendo de raiva e dor. Fábio balançou a cabeça, abrindo a boca para responder, mas um estrondo veio do lado de fora, fazendo as paredes tremerem. A casa parecia estar sob ataque. Estão atrás de mim, ele declarou, mas não era só isso. Estão atrás de todos nós. Miguel, fique perto de mim, Lina gritou, pegando a mão do filho, enquanto a adrenalina corria em suas veias. O homem ensanguentado, que antes se escondia nas sombras, agora parecia uma figura trágica, trazendo a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. Fábio, o que você quer dizer com isso? Perguntou Lina, a voz quase um sussurro. Eu tenho que te contar sobre Cláudia, ele exclamou, e as palavras cortaram Lina como uma faca. Ela não é quem pensa que é. Ela está envolvida com os Ferreira. Eles estão controlando tudo. E você está no centro disso tudo. O ar se tornou pesado. Lina olhou para Cláudia, que tinha o rosto pálido e a expressão enigmática. Do que ele está falando? O que você escondeu de mim? A voz de Lina tremia. Cláudia, normalmente tão forte e composta, agora parecia um barco à deriva em meio a uma tempestade. Calma, Lina. Você não entende. Cláudia gritou, o pânico à flor da pele. Eu fiz tudo isso para proteger você e Miguel. O que mais você quer que eu diga? Fábio, então, deu um passo à frente, desafiador. Você não pode proteger ninguém mentindo. A verdade é que você está ligada à corrupção. Você foi quem iniciou essa bagunça. Chega. Lina gritou. Eu não posso lidar com isso agora. Precisamos sair daqui. O caos estava às portas e o horror se abatia na sua família. Mas então, a chuva começou a cair e o barulho ensurdecedor da água batendo nas janelas parecia ensurdecedor. As sirenes ecoavam ao longe, e os gritos agora se misturavam às vozes da escuridão. Eu sei como acabar com isso. Preciso que vocês confiem em mim. Fábio insistiu, sua voz cheia de urgência. O conflito em Lina aumentava. Ela queria acreditar nele, mas as memórias da traição ainda queimavam como fogo. Por que eu deveria confiar em você? Você me abandonou, disse com a garganta apertada. Lina, por favor, ele implorou, o desespero evidente em seu olhar. Você precisa saber que o que vem pela frente vai além da nossa família. Eles querem destruir você. E Cláudia, ela estava com eles desde o início. O mundo de Lina virou de ponta cabeça. Como assim, Cláudia? A mulher que ela considerou uma mãe poderia estar envolvida em algo tão monstruoso. Você está mentindo! A mulher gritou, mas o tom em sua voz estava começando a vacilar.
No momento em que a nuvem de fumaça do incêndio se espalhou e as luzes começaram a piscar, um evento devastador aconteceu. Uma explosão distante iluminou o céu e o chão sob seus pés tremeu. A casa estava prestes a desmoronar. A janela estourou em 1000 pedaços e o caos se instalou. Nesse momento, Fábio se virou rapidamente para Lina e, em meio ao tumulto, disse: Lina, você é mais forte do que imagina. A verdade está vindo à tona. E todos nós iremos enfrentar isso juntos ou não iremos sobreviver. A explosão fez com que tudo ao redor parecesse girar, e Lina sentiu que a verdade persistia, mas o futuro era incerto. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a dúvida permanecia. Poderia a traição de Cláudia ser tão profunda? E mais importante, quem realmente era Fábio agora? A noite apenas começava, e o próximo movimento desse jogo mortal era imprevisível. A escuridão envolveu tudo. Lina sentia seu coração pulsando como um tambor, e o desespero a estimulava a agir. Miguel estava em pânico, e Cláudia parecia hesitante, como se uma decisão crucial estivesse prestes a ser tomada. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser pronunciada, um grito ecoou no ar. Lina! Ela virou-se rapidamente, e a escuridão parecia se tornar mais densa. Um vulto se aproximou, as sombras dançando ao redor, e então, diante dela, alguém apareceu. Era Fábio. Ele estava ali, com a respiração entrecortada, ensanguentado e com um olhar carregado de desespero. Lina, você precisa me ouvir! Ele gritou, seus olhos fixos nela como se o mundo ao redor não existisse mais. A mente de Lina girava. O homem que havia abandonado sua família estava de volta, mas a sua presença só trouxe mais confusão. O que aconteceu? Você estava com Joana. Ela disparou, a voz tremendo de raiva e dor. Fábio balançou a cabeça, abrindo a boca para responder. Mas um estrondo veio do lado de fora, fazendo as paredes tremerem. A casa parecia estar sob ataque. Estão atrás de mim, ele declarou. Mas não era só isso. Estão atrás de todos nós. Miguel, fique perto de mim, Lina gritou, pegando a mão do filho, enquanto a adrenalina corria em suas veias. O homem ensanguentado, que antes se escondia nas sombras, agora parecia uma figura trágica, trazendo a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. Fábio, o que você quer dizer com isso? Perguntou Lina, a voz quase um sussurro. Eu tenho que te contar sobre Cláudia, ele exclamou, e as palavras cortarão Lina como uma faca. Ela não é quem pensa que é. Ela está envolvida com os Ferreira. Eles estão controlando tudo e você está no centro disso tudo. O ar se tornou pesado. Lina olhou para Cláudia, que tinha o rosto pálido e a expressão enigmática. Do que ele está falando? O que você escondeu de mim? Na voz de Lina tremia. Cláudia, normalmente tão forte e composta, agora parecia um barco à deriva em meio a uma tempestade. Calma, Lina. Você não entende. Cláudia gritou, o pânico à flor da pele. Eu fiz tudo isso para proteger você e Miguel. O que mais você quer que eu diga? Fábio então deu um passo à frente, desafiador. Você não pode proteger ninguém mentindo. A verdade é que você está ligada à corrupção. Você foi quem iniciou essa bagunça. Chega! Lina gritou. Eu não posso lidar com isso agora. Precisamos sair daqui. O caos estava às portas e o horror se abatia na sua família. Mas então a chuva começou a cair, e o barulho ensurdecedor da água batendo nas janelas parecia ensurdecedor. As sirenes ecoavam ao longe, e os gritos agora se misturavam às vozes da escuridão. Eu sei como acabar com isso. Preciso que vocês confiem em mim. Fábio insistiu, sua voz cheia de urgência. O conflito em Lina aumentava. Ela queria acreditar nele, mas as memórias da traição ainda queimavam como fogo. Por que eu deveria confiar em você? Você me abandonou, disse, com a garganta apertada. Lina, por favor, dá-me order. O desespero evidente em seu olhar. Eles querem destruir você. E Cláudia, ela estava com eles desde o início.
O mundo de Lina virou de ponta cabeça. Como assim Cláudia, a mulher que ela considerou uma mãe, poderia estar envolvida em algo tão monstruoso? Você está mentindo! A mulher gritou, mas o tom da voz estava começando a vacilar. Enquanto as lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto de Lina, um barulho inesperado chamou a atenção de todos. Um grito de desespero, algo que cortou o ar como uma faca, veio de fora. Socorro, por favor, não me deixem aqui. Era a voz de Luana, a filha de Lina, presa em algum lugar na casa. O que está acontecendo? Miguel gritou, os olhos arregalados. A verdade já parecia terrível o suficiente. Mas agora Luana estava em perigo. O desespero tomou conta de Lina. Luana! Fábio se virou, pegando a mão de Lina. Não, você não pode ir, é uma armadilha. Mas o instinto materno falou mais alto. Sem pensar duas vezes, Lina se lançou em direção à porta. Eu preciso salvar minha filha. E antes que Fábio pudesse puxá-la de volta, um clarão iluminou a noite. Uma sombra se movia rápida, como um flash, e então o terror tomou seu lugar. Um grupo de homens armados surgiram da escuridão, cercando todos os lados. Não deixem ela escapar, gritou um deles. E no meio do pânico, Lina viu Cláudia começar a recuar, seus olhos cheios de horror. Mãe, onde está Luana? Perguntou Miguel, a voz cheia de medo. Não sei, gritou Lina, fazendo um movimento em direção a Cláudia. O que você fez? Onde está a minha filha? Nesse momento, algo chocante aconteceu. Um dos homens armados tirou a máscara, revelando o rosto familiar. Era alguém que Lina jamais poderia imaginar. Paulo, o irmão de Cláudia. Desculpe, Lina. Não podemos deixar que isso aconteça. O mundo de Lina desabou mais uma vez. O homem que ela julgava ter ido embora por vontade própria, na verdade, estava ao lado de Cláudia, envolvido em toda aquela trama. O terror a envolveu, e uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde Cláudia estava disposta a ir para proteger seus segredos? A noite apenas começava, e todos estavam no meio de uma tempestade que traria consequências inesperadas. A tensão na sala era palpável. O olhar de Lina se fixou em Paulo, o irmão de Cláudia, e a confusão a envolveu como um manto grosso. O que você está fazendo aqui? O que significa isso? Ela perguntou, a voz tremendo entre raiva e descrença. Lina, não é seguro. A verdade não é o que você pensa, gritou Paulo, tentando se desesperar em meio ao caos. A expressão de Cláudia agora era uma mistura de sofrimento e resignação. Você não sabe o que está dizendo. Ela cortou, seu olhar se perdendo. Os homens armados rodearam a casa e a chuva despencava do lado de fora. Mas o barulho lá dentro parecia cada vez mais intenso. Todos podiam ouvir a cacofonia de gritos, uma confusão que ecoava nas paredes. Lina sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O que mais poderia emergir desse labirinto de segredos? Miguel, onde está Luana? Ela gritou, mas a resposta ficou presa em um nó na garganta. A imagem de sua filha, presa e assustada, diminuiu suas esperanças. E então, como se o universo quisesse provocar o desespero, um homem aparecerá na entrada, vestido de preto, sem máscara. Era Fernando, o antigo amigo de Fábio, e alguém que tinha surgido vez ou outra na vida deles. Cláudia, você está na lista. Eles querem que você pague. Ele disse, ofegante, mirando cada um dos presentes com um olhar ansioso. Precisamos sair. Eles estão vindo. Lina, paralisada, mal conseguia processar. Listas? Pagamentos? Do que você está falando? Indagou, mas o som de passos se aproximava. Um peso opressivo que fazia seu coração disparar. E então, a verdade, como uma lâmina afiada, surpreendeu a todos. Fernando levantou a mão e o brilho de uma arma refletiu na luz trêmula. Desculpe, Cláudia. O jogo acabou. Foi você que me entregou. Você é a traidora.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras cortaram o ar e perfuraram a essência daquela família desfeita. Cláudia ficou estática, sua expressão de choque vibrando entre o pânico e a negação. Não, você não pode. Você não tem provas. Eu fiz tudo por vocês. Ela gritou, mas as palavras pareciam vazias, ecoando em um abismo profundo. Você me usou como um peão, mentiu sobre tudo, disse Fernando, a voz carregada de amargura. E agora você não pode mais escapar. Miguel, segurando a mão de sua mãe, soltou um sussurro. Mãe, o que isso significa? O olhar dele estava cheio de confusão. Lina, com os olhos cheios de lágrimas, não sabia como explicar. Precisamos ir, Lina. Agora. Fábio o empurrou, quebrando o silêncio que envolvia a sala. Ele se virou para o homem armado. Por favor, Fernando, deixe-a ir. Esta não é a forma. O homem hesitou, mas então um brilho de determinação tomou conta. Não posso. Cláudia sabe demais. E se eu deixá-la sair, isso também vai me custar. A tensão crescia, e em um gesto dramático, Lina avançou. Por favor, pense na Luana. Ela é só uma criança. Gritou, a desesperança se misturando ao horror. Mas a armadilha estava montada. Neste instante, um estrondo ensurdecedor atravessou o espaço agradável da sala. As paredes ressoaram, e a tempestade que se formava fora, misturada a um som de vidro quebrando, anunciava algo catastrófico. Fogo! Fogo! Alguém gritou, mas o pânico já tomava conta. As chamas começavam a contornar a casa. O calor aumentava e a fumaça entrava, roubando o ar e a liberdade. Fugir agora! Saia! Gritou Cláudia, quebrando sua estrutura de mãe. Mas nesse momento de caos, Lina sentiu um impulso interno, algo que a fazia duvidar de tudo. Eu não confio em você. Fernando disparou a arma para cima. Saia, ou todos nós iremos queimar. Os gritos aumentaram, e a cena se desenrolou em uma espiral de confusão. Lina olhou para Fábio, e uma revelação atravessou sua mente, como um raio. A verdadeira traição estava em acreditar que sempre estive segura. Quem realmente era o amigo que sempre esteve ao seu lado? Lá fora, os gritos tornaram-se um eco distante. No caos, a verdade parecia se desdobrar como fumaça. Porém, uma pergunta ecoava por trás de tudo isso. Quem estava realmente jogando o jogo? Com as chamas se espalhando e a desconfiança pairando no ar, o que mais devia ser revelado antes que tudo desmoronasse? A tensão na sala era palpável. O olhar de Lina se fixou em Paulo, o irmão de Cláudia, e a confusão a envolveu como um manto grosso. O que você está fazendo aqui? O que significa isso? Ela perguntou, a voz tremendo entre raiva e descrença. Lina, não é seguro. A verdade não é o que você pensa, gritou Paulo, tentando manter a calma em meio ao caos. A expressão de Cláudia agora era uma mistura de sofrimento e resignação. Você não sabe o que está dizendo, ela cortou, seu olhar se perdendo. Os homens armados rodearam a casa e a chuva caía com força lá fora, mas o barulho lá dentro parecia cada vez mais intenso. Lina sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O que mais poderia emergir desse labirinto de segredos? Miguel, onde está Luana? Ela gritou, mas a resposta ficou presa em um nó na garganta. A imagem de sua filha, presa e assustada, ampliava sua angústia. Então, como se tudo quisesse provocá-la, um homem apareceu na entrada, vestido de preto, sem máscara. Era Fernando, o antigo amigo de Fábio e alguém que ela não via há tempos. Cláudia, você está na lista. Eles querem que você pague, ele disse, ofegante, mirando cada um dos presentes com um olhar ansioso. Precisamos sair, eles estão vindo. Lina, paralisada, mal conseguia processar.
Listas? Pagamentos? Do que você está falando? Digo, mas o som de passos se aproximava, um peso opressivo que fazia seu coração disparar. E então, a verdade, crua e poderosa, surpreendeu a todos. Fernando levantou a mão e, num movimento desesperado, apontou a arma para Cláudia. Desculpe, Cláudia. O jogo acabou. Foi você quem me entregou. Você a traidora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras cortaram o ar e perfuraram a essência daquela família já desfeita. Cláudia ficou estática. Seu rosto traía um choque profundo. Não, você não pode. Você não tem provas. Eu fiz tudo por vocês. Ela gritou, mas suas palavras se perderam numa tempestade crescente. Você me usou como um peão. Mentiu sobre tudo, disse Fernando, a voz carregada de amarga certeza. E agora você não pode mais escapar. Miguel, segurando a mão de sua mãe, soltou um sussurro cheio de medo. Mãe, o que isso significa? O olhar dele estava perdido entre confusão e horror. Lina, com lágrimas nos olhos, não sabia como explicar a queda de sua confiança. Era um pesadelo. Precisamos ir, Lina, agora. Fábio o empurrou, quebrando o gelo da sala. Ele se virou para Fernando. Por favor, deixe-a ir. Esta não é a forma. O homem hesitou, mas então um brilho de determinação tomou conta dele. Não posso. Cláudia sabe demais. E se eu deixá-la sair, isso também vai me custar. Lá fora, o tempo parecia conspirar contra eles. Enquanto a tempestade rugia, Lina se sentia sufocada. Um grito desesperado cortou o ar, e um barulho ensurdecedor atravessou a sala. As paredes tremeram com uma explosão. Um fragmento de vidro cortou a mão de Cláudia, e ela gritou. O desespero tomou conta de Lina. Cláudia, não! Foge, mãe! Foge! Gritou Miguel, puxando Lina. A casa estava desmoronando, e a fumaça começava a se espalhar como um veneno. Fernando estava prestes a disparar sua arma, mas algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma voz profunda ecoou. Basta! Uma figura emergiu das sombras. Era Luana, segurando uma lanterna tremulante. Parem! Eu não quero que ninguém morra! A presença dela deixou todos em choque. Lina ficou paralisada, o coração a mil. Luana, onde você estava? Eu fui atrás da verdade. O que você não sabe, mãe, é que eu ouvi conversas. Pedro, o amigo de Cláudia, ele é parte disso tudo. Olhares se cruzaram, um misto de alívio e confusão. Cláudia ficou pálida, balbuciando algo que não saiu. Como você se meteu nisso? Pedro não é quem vocês pensam. Ele foi quem mandou os caras para pegar você, Cláudia. Ele é um agente infiltrado. Luana disse com firmeza, a voz forte. Eu ouvi tudo. Eles têm planos para vocês, e você, mãe e eu, não estamos a salvo. O pânico tomou conta, enquanto todos processavam a revelação. A dúvida apertou o peito de Lina. Como essa situação se tornou tão complicada? A casa ardia e os segredos se desdobravam, e a única certeza era que naquele momento tudo poderia desmoronar. Precisamos ir agora, gritou Fábio, pegando a mão de Lina. Mas a confusão pairava no ar. O que mais Luana sabia? O que isso significava para todos eles? A noite só estava começando, e a dança de mentiras apenas começava. O clima estava absolutamente tenso. A revelação de Luana deixou Lina sem palavras. O que ela acabara de ouvir era muito mais do que um simples aviso. O caos da noite parecia se transformar em um pesadelo real, e a sensação de estar presa em uma trama maior aumentava. As chamas agora lambiam as paredes da casa. A fumaça enchia o ar e a adrenalina fazia o coração de todos acelerar. Luana, o que você sabe de verdade? Quem é Pedro realmente? Lina questionou, a voz tremendo, enquanto o pânico tomou conta do ambiente. Cláudia estava pálida, seus olhos arregalados.
Você não sabe do que está falando, menina. Ele é só um amigo. Mentira! Ele está metido nisso. Luana gritou de volta, firme. E agora ele pode ter colocado todos nós em perigo. O que você esconde, mãe? A tensão entre as duas atingiu seu ápice. Lina sentiu o nó na garganta aumentar. Um frio horrível percorria sua coluna. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Nós precisamos. Paulo começou, mas foi interrompido. Um barulho alto estourou do lado de fora, e a casa tremeu mais uma vez. Eric, um dos homens armados, entrou pela porta, sua respiração pesada. Eles estão chegando. Precisamos ir agora. Todos estavam paralisados, mas Fernando, com a arma em mãos, sabia que não podiam esperar. Ele disparou. Se alguém vai sair, vai ser agora. Senão, vamos acabar aqui. Mas antes que pudessem reagir, outro grito cortou o ar. Socorro! Linda, me ajude! Era a voz de um homem, ofegante. Todos se viraram. Era André, um antigo amigo de Lina, que também estava misturado em toda essa confusão. Ele parecia estar fugindo de algo. Você, o que está fazendo aqui? Lina gritou, enquanto lutava para processar a visão de alguém que havia conhecido há anos, agora se vendo em meio a este mar de desconfiança. André respirou fundo. Cláudia, eu não sabia que você estava envolvida em tudo isso. Eles me mandaram atrás de você. Você precisa sair. As palavras de André soaram como um eco. Cláudia ficou sem reação por um momento. E todos perceberam que havia algo a mais por trás disso. Lina olhou para Fernando e depois para Cláudia. Então é tudo uma grande armadilha? Você não é quem diz ser, Cláudia? E nesse instante algo dramático aconteceu. Um estrondo ecoou da porta da frente, a madeira estilhaçando-se com a força. As chamas aumentaram ainda mais ao redor, criando um cenário de terror. Fernando, em sua tentativa desesperada de proteger todos, recuou, e foi então que, sem aviso, ele atirou na direção de Cláudia. O som do disparo fez tudo parar por um segundo. Lina congelou, os olhos arregalados, o baque do coração um eco estrondoso em sua mente. Cláudia caiu, a expressão de surpresa fixada no rosto. O mundo de Lina parecia girar. Não, 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 não! Ela gritou, enquanto corria até a madrasta caída no chão. Um movimento rápido e certeiro. André virou-se em choque. Você não deveria ter feito isso. Eles vieram por conta dela. Os homens armados começaram a surgir na entrada. Sombras que pareciam engolir tudo ao redor. O medo nas faces de todos era palpável. Enquanto Lina se inclinava sobre Cláudia, buscando alguma resposta, o olhar dela se apagava devagar. Uma fraqueza se instalava. Me perdoa, Cláudia sussurrou, e Lina sentiu uma onda de dor. Como era possível que naquele instante ela estivesse, de repente, revendo toda a sua vida com aquela mulher? Não, fique comigo, por favor. O que mais você esconde? O peso das mentiras parecia desabar sobre os ombros de Lina. E enquanto observava a luz se apagar nos olhos de Cláudia, a única pergunta que restava era se tudo o que ela havia acreditado poderia realmente ter sido uma grande farsa. E então, no meio da oscilação da tensão, algo ainda mais chocante ocorreu. Miguel, seu filho, avançou para a frente, os olhos ardendo de determinação. Não, espera, eu sei outra verdade. A atenção de todos se voltou para ele. Fábio, ele não é meu pai, é meu tio. Um tremor percorreu a sala. A verdade se desenrolava como um filme, colocando em dúvida tudo o que havia sido construído até ali. O mundo parecia se desmoronar, e as palavras de Miguel reverberavam. O que isso significa? Funcionou como um eco perdido em meio a chamas e fumaça. O futuro estava mais incerto do que nunca, e Lina se viu presa em um labirinto labiríntico de mentiras e segredos, sem saber onde realmente estava, ou como sairia daquela noite infernal. Lina estava em choque. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente como um eco interminável. Fábio, meu tio!
O tempo parecia ter parado, e a revelação a atingiu como um golpe. Tudo o que sabia estava se desmoronando. O calor das chamas ao redor se tornava insuportável, e a fumaça invadia suas narinas, tornando cada respiração mais difícil. Como isso é possível? Sussurrou, lutando para manter a voz firme. Olhou para Cláudia, que agora parecia ainda mais pálida, quase um fantasma. Você sabia? Você escondeu isso de mim. A raiva subiu em seu peito, mas em meio à dor havia uma faísca de preocupação. Luana também estava confusa. A jovem parecia ter se tornado uma referência de força no meio do caos. Mãe, precisamos sair agora. O que estamos fazendo? Sua voz estava carregada de tensão, e Lina percebeu que o desejo de proteger a família ainda flamejava nas almas que restavam. Fernando soluçava, cercado por dúvidas. Ele estava perdendo o controle. A arma em sua mão tremia. Se Cláudia é parte disso, então somos todos alvos. Sua voz ecoou, fazendo com que os outros recuassem. A tensão explodia. Não sou uma traidora. Eu só queria proteger vocês. Cláudia implorava. As lágrimas corriam por seu rosto, enquanto a verdade ardia em sua garganta. Mas o fogo e o desespero cresciam ao seu redor, ameaçando consumir tudo. E então, em um ato inesperado, Miguel se virou para Fábio. E você? Você sempre esteve ao nosso lado, mas qual é a sua real intenção? O olhar de Miguel era inabalável. As chamas refletiam na sua expressão, fazendo com que todos congelassem. A verdade sobre Fábio estava sempre à espreita. Eu só quis proteger vocês, Fábio respondeu, os olhos cheios de angústia. Não sabia de tudo isso. Nunca imaginei que Cláudia estivesse tão envolvida. A desconfiança pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Lina não sabia em quem acreditar. O olhar de Miguel estava fixo em sua própria confusão. Mas naquele momento, eram as vidas em risco que a preocupavam. Luana, vamos sair agora! E ao fazer isso, puxou a filha com firmeza. Mas antes que pudessem avançar, um estrondo veio da porta, e a última esperança pareceu se dissolver no ar. A multidão de homens armados preenchia a entrada, enfatizando a vulnerabilidade de todos. O momento de ação havia chegado. Desçamos as escadas do fundo! Temos que correr! Gritou Lina, a adrenalina explodindo em seu corpo. Segurou Luana e Miguel e, com um último olhar para Cláudia e Fábio, lançou-se para o corredor enquanto o caos se desenrolava atrás dela. As escadas eram estreitas e sombrias. O som dos gritos e da fumaça ecoava. Lina sentiu seu coração disparar enquanto conduzia as crianças. Precisamos sair. Elas não vão nos deixar vão. Ela gritava, a determinação tomando conta. Chegaram à porta dos fundos, onde a luz da lua se misturava com as chamas. Um último vislumbre de Cláudia, caindo entre as sombras, a fez hesitar. Mas não havia mais tempo. Desculpe, murmurou, sentindo a culpa apertar seu peito. Não posso mais olhar para trás. Quando saíram para o ar fresco da noite, a realidade do mundo fora os atingiu em cheio. Mas a dúvida pairava como uma névoa. O que mais estava oculto? A história ainda não acabara. A vida que conheciam estava em frangalhos, e o futuro era uma tela em branco, esperando para ser preenchida. Olharam para a cidade em chamas, e o silêncio pesado envolveu-os. Era um novo começo. Uma nova luta? Lina se virou para Miguel e Luana, e as lágrimas escorriam por seu rosto. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Isso é o que importa, ela disse, cravando seu olhar nos filhos, a determinação ardendo em seu coração. Somente agora, com a liberdade ao alcance das mãos, ela percebia o quanto ainda havia a descobrir. Enquanto olhavam a fumaça se dispersar na noite, a sensação de que algo maior estava por vir pairava no ar, e uma mensagem ecoava em seu ser. A luta nunca termina. E agora, caros amigos, chegou a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora e mostre que seu apoio é inabalável.
inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que não podem perder essa aventura. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa incrível jornada.